Eduardo Coelho, técnico em aplicação na empresa Codap Brasil. Estou representando o chantilly Ulalá. Vou fazer um bolo artístico em formato de um pavão. Para a montagem desse bolo, eu vou utilizar um pão de ló bem alto, com 30 centímetros de diâmetro, e um de 25 centímetros de diâmetro. Para umedecer esse bolo, eu utilizarei a Ulalá calda, que é uma calda pronta para molhar o bolo. De recheio, eu fiz um creme supremo com a Ulalá calda e utilizarei morangos frescos. Podemos aplicar o produto direto na massa. Ela foi cortada ao meio. Está úmida. Vou aplicar o creme. E espalhar. Como se trata de um bolo de andar, a gente procura não colocar uma camada muito grossa de recheio. Vamos aplicar os morangos frescos. Colocamos a outra parte por cima. Aqui é só uma dica de recheio, tá, pessoal? E agora vamos umedecer a outra parte com o Ulalá calda. Pessoal, vou estar repetindo o processo aqui, ó, como eu fiz na massa anterior. Esse produto aqui, ele já vem pronto, você pode umedecer diretamente, abriu a caixinha e umedece. O que acontece? Ela não vai descer na massa, ela vai manter a massa úmida, uniformemente. A parte de cima não vai descer para o fundo do prato, não vai perder a umidade, a massa não vai absorver a umidade do chantilly, evitando assim a trinca do chantilly. Vamos espalhar e acrescentar os morangos novamente. Vou utilizar o Ulalá Platinum para a decoração desse bolo. É um chantilly de alta performance, que ele é resistente a você fazer o trabalho e ele fica fora da geladeira. Indicado para bolo matrimonial, entre outros. Respeitando que ele está bem gelado, 5 graus, vou bater ele na velocidade lenta para formar microbolhas de ar. O chantilly ele estando bem gelado, falta o quê? Incorporar o oxigênio no produto, para que ele crie volume, para a gente poder aplicar o produto. Se eu colocar numa velocidade muito rápida, vão criar bolhas grandes de ar. Esse produto não vai ficar uniforme, consequentemente ele vai rachar mais fácil e vai perder a estabilidade do produto. Então vamos lá. De 6 a 8 minutos esse produto vai estar montado, pronto para a gente usar. Pessoal, esse daqui é o ponto do produto. Foi batido corretamente na temperatura ideal. Agora vamos começar a alisar o nosso bolo. Vamos começar com a parte de cima, depois ir jogando para o lado. Acho que é o jeito mais fácil que tem. Notem também a cor dele, ó, bem branquinho. Produto bem fechadinho. Foi o que a gente falou daquele detalhe do batimento.
você bate com velocidade muito alta, o produto não fica fechadinho desse jeito. A gente vai alisar as partes separadas, depois montar o bolo. É bem mais fácil você alisar uma parte por vez, do que alisar ele já montado. Para fazer o corpo do pavão, recortei um molde de papel manteiga e recortei o pão de ló. Para ficar mais fácil para a gente cobrir ele, coloca um palito em cima de alguma base. Para o pescoço dele não cair, coloca um palito de churrasco também na transversal. Você vai dar sustentação para a base do nosso pavão. Para finalizar, nós vamos alisar o pavão com o chantilly. Uma espátula pequena para facilitar. Nós vamos cobrir todo o corpo dele e pintar ele aqui, para depois colocar no bolo. Não acontecer de, por algum descuido, pegar a cor no bolo, que nós queremos o bolo branco. Vamos alisar ele por completo. Depois, para garantir que vai ficar bem lisinho, eu vou passar uma fita de acetato nele, para dar o acabamento. Finalizando o nosso pavão aqui, vou dar o acabamento com a fita de acetato. E pronto. Agora eu peguei o bico, um bico pétala, número 59. Coloquei numa manguinha com chantilly, começando por baixo. Estamos fazendo isso daqui antes, porque depois a gente vai pintar por cima. Aqui tá bom. As asas a gente vai fazer por último. Então vamos pintar essa parte aqui agora, colocar no bolo, fazer a cauda dele e o restante do corpo. Vamos colorir o nosso pavão então. Estou utilizando o corante Gran Chef diluído em álcool de cereais. Com o auxílio do aerógrafo, eu vou fazer um fundo azul para vir e aplicar o verde por cima. Agora vamos aplicar o verde sobre o azul. Prontinho. Agora vamos colocar ele em cima do bolo. Agora vamos colocar o pavão sobre o bolo. Com o auxílio da tesoura, vou retirar o palito. Peguei o corante Gran Chef laranja, colori o chantilly para a gente fazer a cauda do pavão. Sustentação da asa dele na lateral, nós vamos preencher. Aqui eu estou usando o bico pétala. Com o bico pétala, vou fazer como se eu fosse fazer as pétalas de uma rosa. Faz a primeira camada e vem intercalando.
Sempre diminuindo uma pétala. Lembrando, a parte mais fina do bico sempre para fora, que vocês já conseguem notar a estabilidade do produto. Podem observar que o chantilly não cai. E vamos finalizar até o corpo do nosso pavão. Preenchemos aqui. Lembrando que esse chantilly, mesmo sendo de alta performance, ele pode ser saborizado. Peguei um bico pétala um pouco menor para finalizarmos aqui. Do mesmo modo, vou preencher aqui os dois lados. Fazer pétalas, fazer a nossa asa. Agora eu vou bater um chantilly verde, vou bater o chantilly, vou colocar o corante verde e limão, Grand Chef, para fazer o acabamento. Como eu havia dito, colorei o chantilly, verde e limão. Vamos fazer os detalhes aqui, ó. Cada peninha dele feito com a pétala, a gente vai colocar um pinguinho verde. Isso que vai dar o detalhe no nosso bolo. E assim nas asas também. Feito isso, nós vamos finalizar em cima desses pontinhos verdes com um pouco de ganache, meio amargo. Só para dar o detalhe na cauda do pavão. Então, onde a gente colocou um pinguinho verde, a gente vem com o ganache aquecido e faz esse detalhe. Vai servir para realçar as cores aqui também. Dá um destaque. Aqui eu peguei o chantilly branco para a gente finalizar o nosso pavão. Vou fazer um detalhe aqui na lateral dele. Aproveito, já faço o olhinho dele. Para fazer o penacho da cabeça dele, eu vou marcar aqui onde eu vou fazer com o chantilly branco. Vou utilizar hastes para fazer rosas de pasta americana. Dei uma leve torcida nela. Pego o nosso chantilly batido. Faço assim. E coloco no local marcado. E assim sucessivamente. Para o bico, peguei o chantilly branco, coloquei um pouquinho de corante marrom. Sem bico, sem nada, só o corante tingido da cor desejada. A gente dá um corte e vamos fazer isso daqui, ó. E fazer um acabamentozinho aqui em cima. Com o ganache, eu vou fazer o olho dele. E o detalhe no bico. Prontinho, o nosso pavão está feito. Agora eu vou fazer o acabamento em volta do bolo. Agora com o bico pitanga aberto, vou fazer toda a lateral do bolo embaixo.
Após isso, vou pegar o bico pétala, 127, vou fazer uma base para fazer o detalhe do bolo. Vou apertando contra o bolo e vou puxando para fora. Feito isso, peguei o chantilly, coloquei num saquinho feito de papel manteiga e vamos fazer os fiozinhos. Nesse trabalho vocês podem notar bem a estabilidade do produto. Vamos fazer isso em volta do bolo todo. Após feitos os fiozinhos, vamos fazer um trabalho aqui de acabamento. Sem bico, sem nada. Só para não ficar aquela lateral lisa no bolo. Pessoal, para finalizar o nosso bolo, estou fazendo aqui algumas flores com o bico pétala. Faço uma base, com a parte mais fina do bico para fora. Fazendo as pétalas. Depois, um pouquinho menor no meio. Vou colorir essas flores. Que eu estou usando um laranja. Colocar elas em volta do bolo. Vou colocar 3 e 3. E está pronto o nosso pavão. Pessoal, esse foi o bolo pavão, espero que vocês tenham gostado. Eu consegui aplicar aqui as técnicas, mostrando bem a estabilidade do produto. É um bolo artístico, mas que vale a pena você ter na sua padaria.